o link para vocês, tá bom? Então, eu estou gravando dia 3/6. Na verdade, nós já estamos desde as 7 horas, mas fizemos uma revisão aí. Então, agora, matéria nova, eu vou começar a proceder à gravação, tá bom? Pessoal, o que eu gostaria de falar hoje com vocês, tá? Eu queria falar sobre o procedimento de jurisdição voluntária, tá? Eu já subi para vocês, eu criei um item 15 aí, vocês estão vendo, né, o sistema do aula, né? Tá? Eu coloquei aí aula extra, dia 3 de junho, tá? Tá junto com as aulas de inventário. Aí eu subi uma apostila para vocês de jurisdição voluntária, tá? É uma apostila só, são acho que 21 páginas, no tocante aos procedimentos de jurisdição voluntária, tá? O procedimento de jurisdição voluntária, ele foi tratado aí pelo legislador lá no artigo 719 e seguintes, tá? O que é a grande discussão aí e o grande eu acho que a principal discussão que se tem é compreender o que é a jurisdição voluntária. E o que eu vou falar aqui para vocês não é uma novidade, porque isso é muito comum e a gente costuma falar mais disso quando a gente estuda a jurisdição. Lá, normalmente, no primeiro crédito de vocês de processo civil, vocês devem ter estudado essa noção de jurisdição voluntária. E lá se fala muito em jurisdição, e aí se fala que existe uma classificação, mais para fins acadêmicos, em que há uma divisão entre jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. A jurisdição contenciosa é basicamente a existência do litígio, né? Você tem uma lide, você tem uma pretensão resistida, então necessariamente você precisa do judiciário para resolver o seu conflito. Você não pode sair na porrada com a parte contrária, né? Senão você vai incorrer aí na prática de crime. Então, naturalmente, como não existe a possibilidade de se você resolver isso com as próprias mãos, não tem aí a justiça privada, salvo algumas situações. E aí um exemplo que todo mundo dá é o desforço imediato nas possessórias, né? Nós vimos isso, inclusive. Você precisa do judiciário, né? E aí você tem, então, essa subdivisão de jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. E aí todo mundo fala que na jurisdição voluntária, na verdade, não se tem ali uma verdadeira atuação do judiciário, porque o que você tem ali é mais uma ideia de uma atividade estatal de integração e fiscalização. Você precisa de uma atividade integrativa do judiciário para que determinada manifestação de vontade se torne apta a produzir determinados efeitos, tá? Então, veja, na jurisdição voluntária, o que o judiciário ele desempenha, a função que o judiciário desempenha é de atribuir eficácia jurídica à vontade dos interessados. Eu tenho determinada vontade, eu preciso fazer determinado ato, só que para que eu possa realizar isso, eu preciso da chancela do judiciário, né? Então, há uma condicionante aí. A lei condiciona que a parte socorra, que vá ao judiciário, para que o judiciário ele integre, ele vamos dizer assim, carimba e fala, não, beleza, agora tá ok, agora pode fazer, tá? Daí que vem essa noção de atividade integrativa, tá? Então, imagina, só para vocês entenderem como é que é essa noção de atividade integrativa. Imagina que um incapaz, uma criança, ela tem um patrimônio, ela tem um bem imóvel. Imagina, então, a pessoa está lá sobre uma tutela, uma curatela, dependendo da situação, e recebeu ali uma herança, só que o pai e a mãe morreu, ficou uma criança, alguém exerce essa tutela dessa criança, e aí essa criança está passando por dificuldades ou financeiras, e ela precisa vender um imóvel. Veja, ela não pode, a criança, ir lá e proceder à venda. Então, tem que pedir um alvará judicial. O que o judiciário faz aí? Ele funciona numa espécie de atividade de integração. Para que possa realizar essa venda, o judiciário tem que vir e chancelar. Tá?
daí essa noção de atividade integrativa. Tá? E aí se tem, então, uma discussão muito grande sobre a natureza da jurisdição voluntária. Né? E aí a corrente majoritária, vocês devem lembrar disso, e todo professor de processo fala isso. Eu até coloquei uma tabela aí para vocês. Tá? Basicamente, se entende, e esse é um entendimento majoritário aqui no direito brasileiro, de que a jurisdição voluntária é uma espécie de jurisdição administrativa. Na verdade, nós não temos conflito, não há lide, não há partes, não há processo, não tem coisa julgada. Então, veja, tudo que tem no procedimento da jurisdição contenciosa não teria na jurisdição voluntária. Na jurisdição contenciosa, nós temos lide. Na jurisdição contenciosa, nós temos parte. Na jurisdição contenciosa, nós temos um processo para que o processo caminhe, você precisa ajuizar. Processo esse que tramita num procedimento em contraditório. A decisão proferida na jurisdição contenciosa, ela está apta a transitar em julgado. Né? Então, sempre se fez esse comparativo. Né? E na jurisdição voluntária, não tem lide, não tem lide. Na verdade, não há partes, o que se tem são interessados. O conflito que existe aqui é mais, na verdade, eu preciso desse carinho, dessa atividade integrativa. Então, eu não tenho um processo propriamente dito, mas um simples procedimento. Enfim, é uma discussão acadêmica que se tem nessa divisão. E hoje já se fala que há uma corrente de pensamento que não vê muita diferença na jurisdição voluntária no tocante, quando comparada com a própria jurisdição contenciosa. Ela vem dizer, olha, espera lá, em ambas as situações eu não tenho o exercício de uma atividade administrativa, mas sim de uma atividade jurisdicional. Tá? Então, enfim, embora você vai dizer que não há que a substitutividade seja uma característica da jurisdição, veja, aí eles falam, olha, isso não é uma condição para a sua existência. Aí eles falam, olha, veja lá, execução indireta, eu forço o devedor a cumprir a obrigação. Quem cumpre? O próprio devedor. Né? Então, veja que não houve, o judiciário não substituiu a vontade das partes aí. Então, eles falam, isso não é uma condição obrigatória. Né? Aí eles falam, olha, realmente, na jurisdição voluntária, na maioria das vezes, não há conflito, mas pode haver. Tá? E das funções da jurisdição, principalmente naquele ideal do professor Cândido, era o escopo jurídico, de solucionar um conflito. Tá? E por que não pode ter esse conflito? Então, nós temos essa discussão aí, tá? Sobre a natureza jurídica da jurisdição. Esse quadro acho que resume bem isso para vocês. E o código, e aí já vamos entrar um pouquinho no código, o artigo 719, e ele tem toda uma parte geral, aí umas disposições gerais, que vai de 719 até o artigo 725, tá? Não tem muito segredo aqui, não tem nenhum muito segredo. 719 fala que quando o Código não estabelecer um procedimento especial de jurisdição voluntária, aplica-se então essas disposições gerais. O 720 vem dizer de quem tem legitimidade para iniciar um processo de jurisdição voluntária. Então, ele vem dizer que o interessado pode, o Ministério Público pode, a Defensoria Pública pode. E, veja, digo mais, né? Até o juiz, em alguns casos, pode. Né? Cumprimento de testamento, abertura e cumprimento de testamento, arrecadação de herança jacente, bens do ausente ou coisas vagas, isso o juiz pode, inclusive, iniciar de ofício. Tá? O 721, eu chamo a atenção, é um dispositivo interessante que ele determina a citação de todos os interessados. Então, é muito comum a gente pegar, por exemplo, um procedimento de jurisdição voluntária, um alvará judicial, por exemplo, que envolva bens do espólio, ou coisa do tipo. O cara não tem nada, só entra com pedido de alvará. Espera lá, eu tenho que ouvir a fazenda. Por que você está pedindo para vender esse bem? Se esse bem é do falecido, ele teria que entrar no inventário. Porque se eu não ouço a fazenda, eu posso estar sonegando e evitando o pagamento do ITCMD.
Tá? Então, a oitiva da Fazenda, e aí a lei fala de todos os interessados, na verdade, né? Fala da atuação do Ministério Público. O MP vai atuar em todos os casos de jurisdição voluntária? Não, não vai. Somente nos casos em que tem a presença dos requisitos do artigo 178. Né? Então, tem interesse público, social, enfim. Então, não é só se tiver presente as hipóteses do artigo 178. Tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês da jurisdição voluntária, não sei se vocês já viram os meus vídeos do juizado. Lá no juizado, existe lei que autoriza o juiz a decidir por equidade. Aqui também. Essa decisão por equidade, ela está prevista no artigo 723, parágrafo único. Então, o juiz ele pode se afastar um pouquinho da legalidade estrita e decidir ali por equidade, adotando, então, a solução que ele entende a mais conveniente e oportuna. Tá? Então, existe essa possibilidade. Decidindo, isso é uma sentença, obviamente, dessa sentença cabe o recurso de apelação. E aí eu chamo a atenção de vocês do artigo 725. O artigo 725, ele traz ali um rol de procedimentos especiais que tramitariam de acordo com essas disposições gerais. Aí ele fala lá, a emancipação. Então, veja, a mãe quer emancipar um filho, o pai, a mãe quer emancipar um filho. Onde tem conflito aí? Percebam. Só que eu não consigo fazer a não ser pela via jurisdicional, que é uma das hipóteses. Existe a possibilidade lá do Código Civil, se eu não me engano, de fazer por instrumento público. Mas a jurisdicional é uma via, e eu preciso dessa atividade integrativa do judiciário. Eu quero um incapaz, ele quer alienar um bem. Eu preciso, então, dessa atividade integrativa do judiciário. Tá? Eu preciso pedir um alvará, precisa dessa atividade integrativa. Então, o 725 traz aí essas hipóteses. As partes fizeram um acordo extrajudicial e querem homologar, quer transformar aquilo em título judicial. Como é que faz isso? Procedimento de jurisdição voluntária. Aqui. Tá? Então, essa que é a ideia da jurisdição voluntária. Né? Então, o 725 ele traz aí um rol de hipóteses. Tá? E aí, pessoal, o que eu queria falar para vocês? Na sequência, ele trata de alguns procedimentos típicos, vamos dizer assim, com procedimento próprio. Obviamente, havendo algum vácuo, alguma lacuna, alguma omissão nessas regras típicas do procedimento, nós vamos se socorrer, obviamente, das disposições gerais. Tá? E aí, o que eu chamo mais atenção, o 726, 727, 728, 729, ele fala de 3 situações, que é da notificação, interpelação e protesto. Tá? A notificação, o que é a notificação? Imagina que você vive num apartamento alugado e o proprietário desse apartamento vendeu, tá querendo vender o apartamento. Tá? Aí ele vai te notificar. Fala, olha, fulano, você mora aí, mas eu arrumei um comprador, eu estou vendendo. Você tem interesse de comprar? Porque você tem preferência. A lei te assegura essa preferência. E aí, você quer comprar no lugar do cara? Eu vendo para você, senão eu vou vender para o cara. Então, você notifica o cidadão. Isso está tratado aí no artigo 726 do CPC. Tá? O protesto ele está no 726 também. Tá? Professor? A notificação está no 729. Tá? Fala. Essas ações têm custas iniciais e finais? Sim. Normal. Tá? Aí tem que ver, obviamente, o regimento de custas, tá? Mas não tem nenhuma... a lei não fala que elas são gratuitas, não. Tá bom? Beleza? Então tá aí. Sim. O que eu queria falar? Então, aí nós temos a notificação, a interpelação, que é uma manifestação formal de vontade por meio do qual você interpela alguém para que ele faça ou deixe de fazer alguma coisa. E o protesto, que a ideia do protesto qual é? É uma manifestação de vontade no sentido de conservar ou ressalvar direitos ou prevenir responsabilidades.
é muito comum o protesto interruptivo da prescrição. Ah, tá passando o prazo, vai prescrever. Você fala, pera lá, deixa eu interromper essa prescrição. Faz isso através de um protesto. Tá? Tem que ser judicial, obviamente. Tá? Então, procedimentos de jurisdição voluntária. Mas o que eu queria falar para vocês, eu acho que é de relevante. O artigo 731, 32 e 33. Eu falei para vocês das ações de família. Vocês estão lembrados? O Código ele cria um procedimento especial para tratar das ações de família. Tá? Isso está ali nos artigos, vamos voltar um pouquinho. Ele está lá nos artigos... no código aqui, embargo de terceiro, oposição, habilitação, 693. Lá no 693, eu falei para vocês que lá são as hipóteses em que há conflito. Conflito. Se houver consenso, esquece o procedimento especial das ações de família, porque lá tem contencioso, lá tem conflito. Se eu não tenho conflito, eu vou me valer, então, dos artigos 731 a 734. Então, imagina que eu sou casado, minha esposa está aqui, nós temos dois filhos pequenos, não deu mais certo, queremos nos separar. Tá? Eu não tenho outra forma a não ser me valer do judiciário, porque tem menor envolvido. Então, eu não posso ir no cartório fazer o divórcio. Então, ajuizo uma ação. Mas, veja, nós estamos bem, nós estamos de acordo, foi de comum acordo, não tem conflito, não tem briga, não tem nada. Nós já definimos toda a partilha de bens, nós já definimos as obrigações, quem vai ficar com a guarda, se a guarda vai ser compartilhada ou não, se ela vai ser unilateral, estabeleceu o regime de visitas, estabeleceu a questão dos alimentos. Eu vou me valer do quê? Veja, tem conflito nesse caso? Não tem. Olha a atividade integrativa aí. Tá? Então, eu vou me valer, então, de um divórcio consensual. Um divórcio consensual. Tá? Vou me valer aí do artigo 731. E veja, sabe o que é o grande erro dos advogados com relação a isso? A lei ela fala no 731 que o que o juiz vai fazer aí? Ele vai homologar o divórcio. Só isso. Ele vai homologar o acordo e decretar o divórcio. Tá? Como nesse meu exemplo tem filhos, eu preciso da participação do Ministério Público, que vai atuar na condição de fiscal aí, para ver se está tudo sendo resguardado os interesses dessas crianças, tá? Mas veja, pactuei tudo, partilha, pensão, filhos, tudo certinho. A única exigência que a lei fala é que a petição inicial tem que ser assinada por ambos os cônjuges. Tem que ter assinatura lá. E sabe por que tem que ter assinatura? Porque aqui é um acordo. É uma manifestação de vontade das partes que o advogado redige e põe ali na petição inicial. Por isso que a lei exige que as partes assinem. É para que depois não venham dizer que não foi aquilo que elas queriam. Porque é uma manifestação delas. Tá? Então, é uma petição simples, uma petição inicial simples, na qual vai constar aí os requisitos 731, com essa particularidade que tem que constar a assinatura. Tá? O 732 vem dizer que isso se aplica também para a extinção consensual da união estável. Então, as partes viveram em união estável. Elas, beleza, não casou, não tem um documento. Né? A união estável é uma situação fática. Alguns fazem escrituras públicas, outros nem não fazem, mas está lá a situação fática, agora eles querem colocar fim. Estão de comum acordo, que viveram em conjunto, construíram um patrimônio, agora não deu mais, querem encerrar. Beleza, como? Qual o procedimento? Está aí no 731. Tá? Está aí no 731. Certo? Isso aqui eu acho que vale a pena eu falar um pouquinho, porque é muito comum. Eu que estou respondendo para uma vara de família, a gente vê muito isso. Muito. É muito comum. Acordo de alimentos, divórcio, separação consensual, fim de união estável, até a questão da alteração de regime de bens. Tá? Procedimento, ele está aí ele vem disciplinado no 734. 734 é um dispositivo que só cuida da alteração de regime de bens. Então, por exemplo, eu supondo que eu sou casado no regime de separação total de bens, tá?
Ah, quando a gente casou, vamos tentar, mas cada um no seu quadrado, você com o seu patrimônio, eu com o meu, beleza. Tentando, pô, o casamento está dando tão certo, tão bem, nós temos 10 anos juntos, temos filho, vamos mudar o nosso regime de bens? Vamos passar para comunhão total, comunhão universal? Então eu preciso mudar. Como é que eu faço? Eu e a minha esposa estamos de comum acordo, vou me valer do 734, tá? De vez em quando a gente verifica muito isso, principalmente nesses casos. Obviamente, aqui eu tenho que ter um cuidado com o terceiro, né? Quando você sai da separação total para uma comunhão parcial ou universal, o risco de fraude é muito pequeno, mas o inverso pode acontecer, né? Então, a lei ela procura resguardar um pouquinho terceiros, fala da publicação de editais, participação do Ministério Público, tá? Então, tem que ter um pouquinho desse cuidado. Porque imagina, a parte foi casada num regime de comunhão parcial, depois quer vir para separação total. Então, espera lá, será que não está acontecendo alguma coisa? Então, a lei aí impõe alguns cuidados, tá? Mas é muito simples isso, não tem muito segredo. Todo mundo está de acordo, porque eu tenho que respeitar a autonomia do casal. Para isso que, então, está aí o 734. Então, eu acho que isso é interessante, tá? Tanto que eu estou falando. Outra coisa que eu chamaria a atenção de vocês, ainda desse procedimento de divisão voluntária aí, depois ele fala de abertura de testamento, codicilo, bens de ausente, coisas vagas, tá? Enfim, vamos nos ater agora à interdição. A interdição ela é importante. A interdição é uma ação muito comum, muito comum. Por incrível que pareça, tem muitas ações de interdição, muitas, tá? Aqui em Tumbiara a gente tem tem uma demanda, uma procura muito grande, tá? Lá em Bom Jesus eu também tenho uma demanda um pouco grande, sim, razoável, eu acho, de interdições. E as interdições elas podem acontecer por N situações. Eu tenho situações realmente de pessoas que não conseguem, não têm condições de exprimir a sua vontade. Eu já cheguei a fazer audiência com audiência de interdição de pessoas de 18, 19, 20 anos que chegam no colo da mãe, né? Com alguns problemas de desenvolvimento, de nascimento, e chega numa situação em que a burocracia, e a verdade, isso precisa ser dito, algumas vezes a burocracia impõe que a parte se socorra da ação de interdição, né? Eu já vi situações em que o INSS começou a deixar de pagar um benefício previdenciário porque não tinha lá, a pessoa não conseguia mais ir na agência comprovar que estava viva. Veja, aquela prova na prova de que está vivo. O cara não vai numa agência bancária, não é porque ele não quer, porque ele não tem condições. Aí o INSS vai lá e corta o benefício. Aí você precisa, então, nomear um curador para cuidar dessa pessoa, para ir lá no banco, para ir lá no INSS. Então, isso acaba gerando, tá? Acaba gerando essas situações em que há uma incapacidade aí. Essa incapacidade, obviamente, ela pode ser parcial, pode ser total. E aí nós tivemos toda uma alteração legal no tocante à interdição, né? O direito brasileiro se adaptou às normativas internacionais, né? E aí nós temos aí a lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Que é a lei, cadê ela? É a lei 13.146 de 2015, né? Que entrou em vigor aí em 2016, e é um troço maluco, né? Porque nós tivemos aí, em 2015, a aprovação do CPC, em 2015, a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e o Estatuto entrando antes do Código, ele em janeiro de 2016, o Código em março, né? E aí nós tivemos alguns conflitos aí, saber se revogou ou não revogou, porque o Código tratava de um jeito, o Estatuto da Pessoa de Deficiência tratava de outro, tá? Então nós temos aí algumas situações aí que houve uma espécie de conflito, tá? Bom, mas a interdição realmente ela acaba sendo uma ação muito comum. E veja, eu já tive situações muito curiosas
em que a incapacidade ela foi uma incapacidade transitória que demandou o ajuizamento de uma ação de interdição. Eu tive caso em que a pessoa sofreu um acidente de trânsito, né? E aí ficou em coma, né? E aí, quem que administrava isso? Quem que vai administrar o patrimônio? Imagine eu, sofro um acidente, coma. Quem vai movimentar minha conta bancária? Quem vai pagar as despesas do hospital? Se essas coisas estiverem tudo no meu nome, quem faz sou eu. A minha esposa não tem condições de me representar. Então, veja, já vi muito isso. O processo tramitou, teve a interdição provisória, nomeou um curador provisório, uma tutela de urgência, isso é possível na ação de interdição, havendo verossimilhança, havendo ao requisito da tutela de urgência, o perículo, isso se comprova, obviamente, por laudos médicos, para ter a verossimilhança, a probabilidade de aquela pessoa não consegue exprimir, não consegue manifestar a sua vontade. Eu, constatando uma situação de urgência, é possível, então, nomear um curador provisório. E esse curador provisório responde. E nesse caso que eu citei, eu tive um caso de um dentista que envolveu-se num acidente, precisou de uma curadoria, foi nomeado um curador provisório, o processo tramitou, e no curso ele se recuperou, se estabeleceu, o processo acabou que foi extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto. No curso da própria ação, ele conseguiu se restabelecer, a ação perdeu o seu objeto. Né? Mas, então, tem todas essas situações. Né? E aí, o que eu chamo a atenção de vocês aí? O curador provisório nós já falamos, né? Que é a possibilidade de ser nomeado provisoriamente, depois, ao final, é confirmado, em constatando que a pessoa realmente é incapaz. Mas a grande questão aí, que eu chamo a atenção de vocês, é que o procedimento ele é um pouquinho diferente. Né? Estando em ordem a petição inicial, havendo pedido tutela, o juiz analisa a tutela, e o juiz, então, ele cita a pessoa que vai ser interditada para comparecer numa audiência. E essa audiência é uma audiência que o próprio Código nomina, é uma entrevista. O juiz vai ter contato, então, com a pessoa do interditando. A lei quer que o juiz possa conversar, entrevistar, dialogar, verificar aquela situação daquela pessoa, né? Pessoal, e acontece em N situações nessa audiência de entrevista. Eu já tive situações em que, igual eu falei, recentemente aqui em Tumbiara, eu participei de uma interdição, a mãe chegou com a criança com a criança não, ele tinha 20 e tantos anos de idade, ele tinha algum problema de saúde, o menino não falava absolutamente nada, enfim, a incapacidade ali era notória. A gente, inclusive, dispensou a realização da perícia médica. Né? Mas eu já tive casos em que havia pedidos de interdição e a pessoa já tinha morado fora do país. Na minha primeira comarca em que eu figurei como titular, que foi Campo Norte, eu cheguei a fazer uma audiência, o interditando conversou comigo em inglês, conversou comigo em espanhol, tinha morado na Espanha, quer dizer, eu não consegui identificar ali, obviamente, nessa entrevista, se realmente ele era ou não uma pessoa incapaz. Eu não consegui. Né? Aí, nesses casos, obviamente, se encaminha depois, na sequência, para a realização de uma perícia. Tá? Então, a petição estando em ordem, cita para comparecer nessa entrevista, tá? Que pode ser acompanhada por um especialista. O ideal é que fosse assim, mas não é. Na prática, é o juiz, o Ministério Público, a parte, o advogado e normalmente é quem postulou o autor da ação, né? E o interditando. É comum, algumas vezes, o juiz se deslocar até o local em que o interditando se encontra, em caso em que ele não consegue se locomover, tá? Isso é muito comum. Depois disso, depois da entrevista, o interditando, ele pode contestar a ação, ele pode impugnar esse pedido, tá? Então, imagina um filho querendo interditar um pai, falando que o pai é boêmio, está gastando dinheiro, dependente químico. Veja, a pessoa do interditando, em casos como esse, ele pode, não, eu quero contestar, na verdade, eu estou gastando porque eu quero, eu sei o que eu estou fazendo, não há nenhuma incapacidade aí,
Então, essas situações é possível da impugnação, tá? O MP atua na condição de fiscal aí, tá? Se a parte não constitui um advogado, se o interditando não constitui um advogado, eles têm que nomear um curador para ele, tá? Faz a nomeação de um curador, tá? O MP atua na condição de fiscal. Passado esse prazo de impugnação, se for o caso, então, na sequência, se marca uma realização de uma perícia médica, né? E a perícia tem um papel fundamental, porque a perícia ela vai conseguir delimitar se realmente a pessoa é incapaz, você consegue compreender qual que é essa incapacidade, se ela tem uma incapacidade para a prática de todos os atos da vida civil, ou então é uma incapacidade não para todos os atos, mas para alguns atos. Então, o especialista aí, ele é fundamental, tá? Apresentado o laudo, manifestação das partes, e depois os autos vão para a sentença, tá? E a sentença de interdição, ela tem algumas particularidades, ela vai nomear o curador, vai fixar os limites dessa curatela, de acordo com o desenvolvimento mental do interdito, obviamente, né? A ideia é considerar as capacidades pessoais desse interdito, o que ele pode fazer, qual a preferência dele, quais são as vontades, e respeitá-lo como pessoa, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência vem nesse sentido. Inclusive, tem alguns institutos que não foram sequer tratados no Código, como a tomada de decisão apoiada, enfim. Tá? E aí, uma outra particularidade dessa sentença, ela tem que ser publicada 3 vezes, com intervalo de 10, depois ela vai ser inscrita no registro de pessoas naturais. Tá? Então, vai constar lá no registro da pessoa, no registro natural, que ela é interditada, tá? E depois, obviamente, restabeleceu, ficou boa, é possível proceder o levantamento da curatela, tá? Em alguns casos isso acontece. A pessoa se restabeleceu, aquela curatela não tem mais necessidade, procede então o seu levantamento, tá? Gente, basicamente era isso, assim, de relevante. No resto, a apostila fala por si, não convém muito a gente tecer maiores nuances. Eu chamo de novo, destaco de novo, disso tudo. Procedimento de jurisdição voluntária, o que é relevante? Basicamente, essa discussão no tocante à natureza jurídica da jurisdição, isso é mais acadêmico. Essas disposições gerais têm um impacto grande, tá? Isso é importante saber. E depois, desses procedimentos em espécie, eu acho que, principalmente, a questão do divórcio consensual, união estável, a possibilidade de alteração de regime de bens, isso tem uma importância prática muito grande, e aí depois a questão da interdição. A interdição é uma ação muito comum, tá? Muito comum, muito comum. Beleza? E aí, pessoal, não estou ouvindo vocês? Alguma pergunta? Beleza. Ninguém quer fazer? Beleza. Todo mundo quietinho? Não? Gente, Certo. então, basicamente é isso. Na próxima aula, essa apostila já está disponibilizada para vocês, tá? Eu não vou passar atividade também, não. Chega, já tem muita atividade. Eu passei uma atividade de inventário. Acho que eu passei, né? De inventário eu passei? Não lembro. Acho que não. Não. Eu não lembro. Não, inventário eu passei. Vocês, inclusive, já me responderam alguns. Foram os testes, né? Lá, tem questões avaliativas, sim. Eu não passei de juizado. Juizado não passei. De inventário passou mesmo. Oi? De inventário foi uma questão de Isso. marcar alternativa. Isso, era isso aí. Sim, foi mesmo. Então, pessoal, olha, sinceramente, do fundo do meu coração, assistam esses vídeos, gente. Eu demorei um século para gravar cada um desses vídeos. Esses vídeos têm no máximo 15 minutos, então vocês não vão perder muito tempo. Quando eu gravo, eu tenho que gravar, eu tenho que salvar. Ele demora mais para salvar do que para gravar. Então, olha, é uma luta. Para eu gravar 5, 6 vídeos, vai um dia inteiro. Então, assim, tanto a parte do juizado quanto a parte de inventário, eu acho que é um tema muito importante que vocês não podem deixar de ver. E isso costuma cair em ações, em provas, principalmente provas de OAB, provas de concurso público, isso despenca. Mas até no próprio exame da ordem, de vez em quando aparece questões envolvendo juizado, questões envolvendo inventário. Então, assim, eu ficaria de olho. E também para a prova, isso eu vou cobrar, não tenho dúvida. Essas duas, elas vão constar na prova. Tá bom? Beleza? Beleza.
Gente, então é isso. Aproveitem aí para terminar aí de ver esses vídeos e qualquer coisa vocês me chamam aí no WhatsApp, tá bom? E aí na próxima aula a gente passa a régua aí no programa, fazemos uma revisão, conversamos sobre a prova e aí a prova no dia 17, tá bom? Beleza? Tá bom, obrigado. Gente, um abração para todos. Fiquem com Deus. Fui. Tchau, Até tchau. mais.